Olá, minhas joias do Oriente, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Hoje eu vim trazer para vocês uma leitura sobre esse moço, Elon Musk. Uma leitura até mesmo que eu pretendia trazer já há bastante tempo aqui para vocês. E dá até medo quando eu resolvo também trazer assim aleatoriamente. Mas para saber aí a respeito desse moço, principalmente no meio espiritual, muita coisa é dita a respeito dele. Vocês também já me pediram aqui para tirar para saber se ele é um reptiliano, se ele é um agente aí do outro lado da força aí, né, espiritual, no sentido negativo, que a gente sabe que sim existe, né? Porém, eu só abro minha boca quando eu tenho certeza. Inclusive, né, se eu não me engano, vocês me pediram mais para tirar a respeito desse moço, quando eu fiz o vídeo sobre o anticristo, né, e tudo mais, a leitura desse cenário, né, dessa figura aí bíblica, e o que isso representava para além da Bíblia, né, o verdadeiro significado disso. Então é um vídeo, né, um assunto também interessante se vocês quiserem assistir e não tiver assistido ainda. E aí depois que eu fiz esse vídeo, vocês me pediram para tirar a respeito dele também, quando eu fiz a respeito aí dos seres de fora da Terra, tinha assunto sobre ele, sobre a desencarnada e a Rainha Elizabeth, né? Querendo ou não, é uma curiosidade de vocês, não só a respeito disso, tem toda a questão espiritual envolvendo essa questão e até mesmo o que ele se propõe a fazer. Principalmente aí a respeito desse chip, né, cerebral que ele está desenvolvendo, supostamente aí para trazer os movimentos, né, de pessoas que perderam o movimento através desse chip, conseguir recuperar. Parece que ele já teve bons resultados aí em testes, né, que não foram com humanos. E o que a espiritualidade diz a respeito disso? Que também é algo delicado, eu já falei com vocês aqui nesses vídeos, nenhum desses vídeos que eu trouxe falando dos seres de fora da Terra, que é um método que eles usam, né, esse chip, inclusive tem muita gente que tem esse medo, né, de ser chipado e tudo mais, então, entendem, é uma figura aí que desperta interesse nas pessoas, as pessoas que gostam, né, que admiram, tudo bem, tranquilo, porém, tem pessoas que têm medo do que ele pode fazer, do que ele pode desenvolver e no que ele está ligado, né, relacionado. A gente vai ver tudo isso, como eu falei, eu só falo alguma coisa a partir do momento que eu tenho certeza que eu vejo. E aí a gente vai saber direitinho o que a espiritualidade tem que dizer a respeito dele. Se você curte esse tipo de conteúdo e ainda não está inscrito no canal, já se inscreve, deixa seu like já no início do vídeo, é muito importante, me ajudar na divulgação do vídeo do canal. Tem um link aqui embaixo com todas as minhas redes sociais e meu site, se vocês quiserem consulta particular, lá vocês vão ter acesso a todos os tipos de consultas e valores. Não se esqueça também de ativar o sininho das notificações de vocês, porque o YouTube vai te avisar quando eu postar vídeo novo. Se ele não avisar, eu aviso na rede social que eu deixo na tela para vocês. E é isso, vamos começar o nosso vídeo de hoje. Bom, então quem não conhece, né? O Elon Musk, o bilionário aí que tem diversos empreendimentos, tem uma história de sucesso, né? As pessoas dizem que ele é um gênio da nossa época, quer desenvolver muita coisa, inclusive com uma fascinação por ir para Marte, né? Dizem que ele tem esse objetivo, esse sonho desde que ele era criança. Ele dizia que ele queria desenvolver, né, um método para chegar até Marte, e parece que é o objetivo dele. Ele trabalha, né, com essa empresa, né, de foguetes e tudo mais, fora essa empresa que eu falei para vocês, esse desenvolvimento que ele está fazendo a respeito desse chip cerebral para ajudar as pessoas, teoricamente, ao que tudo indica, ao que ele conta, né, o que a gente sabe, o objetivo é justamente trazer esses movimentos dessas pessoas que perderam o movimento por algum motivo, ou que não tem, eu não sei se é algo que, por exemplo, a pessoa teve e aí perdeu para conseguir recuperar, ou, por exemplo, pessoas que nunca tiveram, porque eu acredito que tenha
algum tipo de diferença, né? Bom, então é isso. Eu acredito que a maioria de vocês deve conhecer. Muito raro alguém não ter ouvido falar dele. Então vamos lá, eu já estou aqui com as cartas e o que a gente vai ver aqui já de início, né? Principalmente a respeito dessa questão, tá? Vamos tentar entender aí se de fato ele é um reptiliano, se ele tá aí nas mãos do outro lado da força, vamos entender aí a verdadeira face de Elon Musk. Vamos ver o que nos diz a respeito disso. Vamos ver o que nos diz a respeito disso, se ele tem algum tipo de ligação com esses seres de fora da Terra, por exemplo. Do lado negativo, né, da força. Lembrando, para quem não viu, a gente tem vídeos falando sobre isso, tá? Sobre esses seres de fora da Terra, então não é nem pauta aqui se existem ou não. É só vocês irem assistir lá. Tem uma playlist só disso, extraterrestre. Já de início aqui, o que está me dizendo é que muito provavelmente, principalmente na vida passada, geralmente a última vida é o que a gente traz de mais palpável pra gente, né? Assim, outras vidas a gente traz resquícios, a gente traz de repente, né, características, a gente traz várias coisas, mas lembranças, não lembranças de fato, né, de lembrar que veio de algum outro lugar, mas de forma interna. Vem como se fosse no nosso inconsciente espiritual. É como se algo nos dissesse, mesmo que a gente não soubesse racionalmente, é como se a gente sentisse. E sim, tá? Sim, não, e não só isso, talvez até mesmo uma situação kármica, de missão envolvendo tudo isso a respeito dele, tá? Então, eu acredito que eu não diria, por exemplo, que ele é um reptiliano, porque muitas vezes as pessoas perguntam isso no sentido negativo, como se ele fosse um infiltrado aqui, com mais intenções e etc. Agora, a gente precisa entender que nem todo reptiliano é ruim, da mesma forma que nem todo ser humano é ruim. Existe ser humano bom, ser humano ruim, e da mesma forma, as raças alienígenas que existem por aí, raças extraterrestres que existem por aí, o mesmo. Então, a gente precisa tentar evitar de associar isso. Então, eu não diria, aqui a gente não vai trazer a raça que ele tinha, né, numa outra vida, em algum outro lugar, algum outro planeta, mas talvez sim, ele veio aqui para a Terra com uma missão, com um objetivo, muito mais com relação a ele, mais para resgatar a karma, pagar, né? E geralmente as pessoas que vêm de outro lugar, por exemplo, de um planeta mais evoluído para a Terra, é exilado, né? Exilado para cá, para poder de fato resgatar e quitar essas dívidas. Então, muito possivelmente é isso, tá? E claramente, aqui me dizendo isso, talvez até mesmo isso explique essa fascinação dele por tudo que envolve, né? Fora da Terra, essa coisa dele querer ter fascínio por Marte, ir para Marte.
Só tem uma coisa aqui preocupante, gente. Enfim, acho que eu vou concluir aqui primeiro esse raciocínio para depois chegar a essa questão. Claramente em outra vida, tá? Me falando disso. E ele vindo pra cá. E vamos lá. Assim, eu não vejo literalmente aí ele sendo um instrumento, na mão, né, do outro lado da força, do lado negativo, do lado ruim. Muito pelo contrário, tá? Muito pelo contrário, eu vejo também o lado positivo, né? O lado da espiritualidade de luz, por exemplo, trabalhando junto com ele, porque ele também tem a sua espiritualidade de luz, ele também tem seus guias, mentores, pessoas que vão orientar ele, que vieram como tutores kármicos dele para evitar que ele se desviasse. Então, geralmente pessoas que vêm exiladas, né, de outro planeta para a Terra vêm com missões muito grandes. Vide Chico Xavier. Ele também veio de outro planeta para cá, eu não sei se da última reencarnação, né? No caso, penúltima reencarnação para a última, por exemplo, ele veio exilado para cá, ou se depois disso ele já teve outras vidas aqui, mas de toda forma sim, tem inclusive uma história, né, que contam a respeito disso, que se eu não me engano ele foi ali um dos mecanismos, né, que ajudou ali como se tivesse interferido de uma forma ou de outra, influenciado e feito com que o planeta que ele vivia fosse destruído e como penalidade, né, mandaram ele para cá e com uma missão muito grande, só a gente vê aí como ele de fato viveu a vida dele. Então, no caso dele, por exemplo, ele não tendo nem um centavo do dinheiro aí que o Elon Musk tem, por exemplo, mas ele possivelmente escolheu isso para ele como forma de resgatar esse karma, auxiliar as pessoas, fazer caridade, auxiliar, impactar, influenciar a humanidade positivamente. Só que, no caso do Elon Musk, eu vejo isso, possivelmente ele tendo uma missão e um karma muito grande, principalmente no que diz respeito ao poder de influência dele, tá vindo com essa missão, com esse destino, possivelmente ele deve ter decretado isso para ele, né, para essa vida, como um objetivo auxiliar na humanidade no desenvolvimento da espiritualidade, só que para isso ele precisava, de fato, né, de dinheiro. Então, no mínimo, ele deve ter prometido aí não se desvirtuar, não se desviar do caminho. E, gente, me mostra, assim, eu espero que vocês entendam o que eu tô falando, que não tirem do contexto, mas mesma energia do senhor Bigode de lá da Alemanha. Só que, se lembram quando eu fiz a leitura para ele, que eu disse, ó, esse moço, ele tinha uma missão muito grande, com o objetivo, né, ele veio com esse poder de influência, e ele veio com o objetivo de usar para o bem e se desviou disso, foi para o outro lado. Esse moço também. Ele vive como se fosse ali entre a cruz e a espada o tempo inteiro, como se ele vivesse na berlinda. É como se ambos os lados disputassem pela cabecinha dele. Então, da mesma forma que ele pode ser muito benéfico, que ele pode usar o poder dele para o bem, é isso aqui, ó, para ele ir para o outro lado. Muito claramente. E as coisas não são só 8 ou 80. Ele tivesse ali na coluna do meio. E uma coisa, por exemplo, esse chip
que ele está fazendo, eu vejo muito a espiritualidade de luz, muito mais a positiva, trabalhando com ele, em conjunto com ele, não só para que ele não leve isso para um lado ruim, quanto para que não dê tão ruim quanto poderia dar, se, por exemplo, tivesse na mão do outro lado. Então, tanto porque ele tem um bom objetivo com isso, ele tem boas intenções no que ele está fazendo, porque é o que eu sempre falo, semelhante traz semelhante, a gente vai atrair aquilo que a gente está vibrando. Então, se ele tem boa intenção naquilo que ele está fazendo, consequentemente ele vai atrair o lado positivo. Da mesma forma seria se fosse o oposto. Então, como ele de fato tem boa intenção, eu vejo isso, eu vejo ele com boa intenção no que diz respeito a essa questão do chip, auxiliar as pessoas sim na saúde, né? Não só eu acho que na questão dos movimentos, eu acho que ele tem outros objetivos com isso também. Só que ele precisa tomar muito cuidado porque ele beira ao egocentrismo, ao narcisismo, ao se achar aí superior. Por isso que eu falei que ele me lembra muito aí o bigodinho da Alemanha, tá? Pra gente não falar o nome do ser aqui. O Inominável. Lembra muito. E aí a gente chega numa outra questão. Eu não sei se ele tem um objetivo com essa visão distorcida que ele pode ter a respeito de auxiliar a humanidade, de fazer uma limpeza. Eu não sei nem como explicar isso que eu tô vendo, que eu tô percebendo aqui. De fazer uma limpeza na humanidade, de deixar apenas uma raça superior de alguma forma. Eu não sei se de repente até mesmo com a intenção de reprogramar, por exemplo, o cérebro das pessoas, ou através da própria natalidade. Não sei se é através dele sair fazendo filho por aí, que de fato, gente, eu tô tentando entender o que eu tô vendo. Ou se tentar produzir bebês de alguma forma, ou através de uma reprogramação mental, através desse próprio chip. Vocês conseguem entender a linha tênue? Ele pode ter uma boa intenção, mas isso é no mínimo assim, é muito problemático de todas as formas, que o próprio carinha lá da Alemanha, o objetivo era esse, era trazer essa raça pura, né? Para limpar a humanidade, fazer uma limpeza étnica aí. É isso que ele precisa tomar cuidado. E geralmente pessoas que vêm com muito poder assim, poder não só financeiro quanto de influência, quanto muito inteligentes, precisam de uma educação num nível assim de ética, principalmente ser ensinado ética, respeito, empatia, porque ele para chegar onde ele quer, no objetivo, no principal que ele quer, ele não vai medir esforços. Para ele fazer esse chip dele dar certo, funcionar, pode ser ótimo, pode ser maravilhoso, porque as pessoas podem ajudar muitas pessoas. E é o que eu falei, eu acredito que até mesmo a espiritualidade de luz trabalhando nisso para não ser pior, para não darem um AM maior. Para ele chegar a isso, ele pode não medir esforços e consequências, sabe? Tipo, completamente inconsequente. Me fala da figura dele sendo como se fosse realmente uma criança mimada com muito poder nas mãos, e isso é muito delicado. Então ele pode ter um bom objetivo no que diz respeito a essa questão desse chip, ajudar a humanidade. A gente vê ele muito preocupado com o futuro da humanidade, mas
essa coisa dele se sentir superior, dele ser egocêntrico, dele se achar melhor que as pessoas, isso pode ser muito problemático. Ele pode achar que o mundo gira em torno dele, que ele é o melhor e que só ele sabe que é melhor para a humanidade, e tentar fazer essa limpeza aí na humanidade de acordo com que. Então é bem, gente, real, tá? E é o que eu falei pra vocês. Isso é o ponto mais negativo aí. O ponto mais negativo disso tudo, tá? Só que não é porque ele tem boas intenções que na cabecinha dele ele tá tudo certo, maravilhoso, o que ele tá fazendo é o melhor para as pessoas, não significa que é de fato. Que no meio disso, muita coisa errada pode acontecer. Esse chip, por exemplo, está sendo testado. A gente não sabe o que está acontecendo por aí. De que forma está sendo testado. Ah, mas não é em humanos, é em animais. Eu não concordo com esse tipo de coisa, mas de alguma forma tem que ser feito, né, para as pessoas, é isso. De repente, até mesmo na história da nossa própria medicina, gente, muita coisa aconteceu. Gente, vocês veem eu postando nariz o tempo todo, é pelo de gato. Às vezes fica aqui, eu fico o vídeo inteiro assim. Na história, né, da nossa própria medicina, muita coisa horrível aconteceu para que a gente tenha o básico que a gente tem hoje. Muitas pessoas sofreram para que muita coisa fosse descoberta. Então, para muitas pessoas, os fins justificam os meios e tá tudo certo. E ele tem muito disso, tá? Ele quer chegar lá. O objetivo dele é aquele, não importa o que de errado tem que acontecer ou pessoas que têm que sofrer nesse meio tempo. E não é porque, por exemplo, eu tenho a minha missão espiritual, minha missão espiritual. Eu sou uma pessoa que tenho aí uma responsabilidade espiritual. A minha missão, por exemplo, é do sacerdócio. Então, se eu fosse para a igreja, eu seria pastora. Se eu fosse para o centro espírita, eu seria, não sei como se chama, dirigente, enfim. Para um centro de umbanda, uma mãe de santo, enfim. Eu tenho essa missão. Meus guias e mentores, os seres de luz que trabalham comigo, vão trabalhar comigo a respeito disso, se o objetivo que eu tenho é bom, que é ajudar as pessoas a praticar caridade, etc. Só que se fora disso, na minha vida pessoal, eu for uma péssima pessoa, ou eu não tiver ética, se eu não tiver compaixão, enfim, se eu só fizer besteira, não significa que eles vão estar comigo nessa também. Eles podem estar ali comigo naquela minha missão, trabalhar comigo e tudo mais. Não significa que eles não vão estar pouco se lixando porque eu estou fazendo na minha vida pessoal, muito pelo contrário. Mas uma coisa não contamina, não impacta, não influencia na outra, entende? Eles podem estar auxiliando ele, até mesmo do lado dele, até mesmo para não dar mais ruim do que poderia dar, para poder meio que assegurar aquilo ali. Mas não significa que ele seja uma pessoa de luz, que ele seja uma pessoa completamente boa. É o que eu falei, ele tá ali na beira do abismo entre uma coisa e outra. Agora eu vejo ele sendo muito mais direcionado pela espiritualidade de luz. Ele só não pode, gente, ultrapassar muitas barreiras. Porque ele não tem. Esse moço, ele é muito inconsequente. Parece que ele não raciocina muito, sabe? Eu não sei explicar pra vocês. Ele é muito impulsivo, as coisas têm que ser como ele quer. É mimado, é uma criança mimada, um homem mimado. As coisas têm que ser da forma que ele quer, que ele acha certo, e ele vai fazer até ali o último segundo, ele vai. E isso é muito problemático porque as pessoas não colocam, não raciocinam aquilo que está fazendo. Não existe limite.
E muita coisa errada por debaixo dos panos acontece, tá? Então não significa exatamente que ele tem uma má intenção, não, ele tem uma boa intenção, mas o carinha da Alemanha também tinha, tá? Lembrando isso. Então não é um bom parâmetro de caráter, muito pelo contrário, eu acho que falta muita coisa nesse moço, principalmente no que diz respeito à ética. Ética, assim, e limites, tá? Mas ele, é o que eu falei, ele veio com isso. Ele veio com esse objetivo, com essa missão. E é algo não só particular dele, ele como pessoa, ele como espírito, no desenvolvimento dele, como de uma forma ou de outra impactando e influenciando outras pessoas, a vida de outras pessoas. Muita coisa. Aí agora a gente só imagina o que ele não fez, né? E outra vez, porque aqui, agora, ele até está limitado na frente do que muito provavelmente ele foi ou fez. Porque no caso dele, muito provavelmente foi uma punição ter vindo para cá, para ele resgatar karmas, para ele fazer algo em prol das pessoas, para ele auxiliar no desenvolvimento. Mas ele tá ali, ó, realmente na berlinda no que diz respeito a se desviar do caminho dele. Então, com relação a essa questão desses chips em si, pode ser sim que ele consiga desenvolver, que ele consiga chegar no objetivo dele, que ele seja o fator principal disso tudo no que diz respeito a iniciativas dele. Então, muita coisa pode se desenvolver atrás dele. Por mais que não siga na mão dele, por exemplo, ele vai ser o pontapé inicial aí a respeito disso, sabe? Como se fosse o pioneiro, né, nisso, ou que daqui a uns anos várias coisas sejam aprimoradas, etc. Mas foi ele que começou, foi ele que iniciou e tudo mais. Então, eu acredito que isso vai dar um bom resultado, tá? E não vejo isso sendo um instrumento, uma ferramenta na mão da espiritualidade negativa ou de seres negativos. Pelo menos não por agora, muito pelo contrário, eu vejo muito positivo no que diz respeito ao objetivo em si, à intenção, ou até mesmo de dar certo. Mas, até lá, problemas vão sim acontecer, tá? E até negativo. Eu não sei se isso chegará aos nossos ouvidos, mas eu não tô vendo de todo positivo, não. E eu vejo que o destino desse moço é até mesmo perder a vida em prol daquilo que ele acredita, tá? Eu vejo muito isso, até mesmo um cenário bem negativo no que diz respeito a isso, sabe? Enfim, eu acho que até mesmo essas características dele podem ser a ruína dele. Tomara que não, né? Que ele crie consciência, maturidade, limites, que ele entenda de limites, que ele tenha limites. Mas é isso, deixa eu só ver se eu falei tudo aqui. Até mesmo isso, né, a respeito desse fascínio dele pelo espaço, por planetas fora da Terra, por Marte, tudo mais, pode ser. E até mesmo a gente vê isso, por exemplo, em consulta, né, de pessoas que não são daqui. E geralmente essas pessoas elas se sentem diferentes das outras pessoas, dependendo do nível de da consciência da pessoa, ela se sente superior. Sim, ela não se encaixa, se sente um peixe fora d'água, se sente melhor que as outras pessoas. Acontece bastante. Justamente por isso, sabe? Ela tem no inconsciente dela, dentro dela, que o lugar dela não é que sente aquele saudosismo, sabe? De uma época que ela foi muito melhor.
Então é bem complicado e acontece bastante. Então esse moço ele só precisa ter cuidado para ele não se desviar do caminho dele, assim como o outro se desviou. Como eu falei, me lembrou muito, muito mesmo, me lembrou muito, porque assim, praticamente a mesma energia, tá? Só em tempos diferentes, porque eu acho que se o outro tivesse o que o Elon Musk tem nas mãos dele, de tecnologia, e olha, ele já foi muito avançado nisso, hein? Tendo pouco. Mas se ele tivesse o que o Elon Musk tem, caos, tá? Então, assim, bem complicado mesmo, mesmo, mesmo. Que esse moço ele tem umas ideias, umas coisas assim, que nem essa coisa, né, de tentar melhorar aí a raça humana, problemático, problemático demais. Então, isso é o de mais negativo que eu vejo, tá? Ele precisa se melhorar como ser humano. Agora, boas intenções ele pode ter sim. E eu também não vejo ele 100% na mão da espiritualidade negativa, apesar de, como eu falei, ter uma briga aí, né? Mas com certeza a espiritualidade de luz ainda não abandonou ele. Não acredito que isso vai acontecer. Só que na maioria das vezes é a pessoa que decide, né? O livre-arbítrio por quem ela se deixa influenciar mais. Esse moço é casado? Se ele for, eu acho que tem uma separação aí, tem um aspecto negativo envolvendo família, para ele é um corte envolvendo isso, então de repente aí uma separação, alguma perda nesse sentido. Então é isso. Espero que vocês tenham entendido, que tenha ficado tudo claro a respeito dessa situação. Me diz aí o que vocês pensam sobre ele, se vocês, enfim, têm mais alguma informação para dar a respeito disso. Não se esqueça de deixar o seu like, seu comentário e até a próxima.